E Brenda, como é que você enxerga esse mercado digital comparando o Brasil e Europa? Puxando um pouquinho o gancho para Portugal, que a gente está aqui em Portugal, mas fazendo essa comparação. Bom, eu vejo que o Brasil é, bom, o segundo maior mercado de marketing digital do mundo. Hoje ele só perde para os Estados Unidos. Então, é óbvio que no Brasil a coisa é gigantesca e muito mais avançada em termos de referências, pessoas, resultados, marcas, etc. Até nível de consciência das pessoas, como a gente estava falando antes, né, do podcast, Totalmente. que elas estão muito mais propensas a pagar e comprar por impulso e entender que elas têm um problema e que você tem oferta. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não pode descartar a ideia de que muitos brasileiros... E daí entra, tipo, um insight que eu acho que é o maior. Muitos brasileiros não, que fazem marketing e têm muitos resultados não se deram conta, talvez, da grande oportunidade que eles têm em vender para pessoas daqui. Porque, enfim, vender em euro, primeira coisa, né? E não só, daí, óbvio, para Portugal, mas para a Europa como um todo, sabe? E diversificar a língua e usar, tipo, AI para anúncio, porque a gente sabe que muitos marqueteiros digitais, eles não falam inglês, espanhol, enfim. Mas já tem gente, enfim, fazendo anúncio, conteúdo AI para trazer outros mercados com uma moeda mais valorizada. E então, tipo, meu, aí tá um puta coisa pra fazer, sabe? Ao meu ver, assim. Mas voltando o gancho pra Portugal, eu acho que Portugal ainda tem muita oportunidade, porque é como se... Bom, aqui é mais, né, mais fechado, mais conservador, a gente estava falando, né? As pessoas ainda, elas são muito descrentes de comprar de alguém que não conhece, então precisa muito da indicação, né? Enfim, é até engraçado falar isso do boca a boca, sabe? Eu tava falando com minhas amigas portuguesas. Então, eu acho que, cara, quem tiver disposto a entrar nesse mercado daqui pode fazer um grande nome em Portugal, sabe? É, eu vejo uma diferença do mercado, assim, que é... Primeiro que o Brasil é gigante, né? Aqui o mercado é muito pequeno. Claro, falando da Europa, isso se expande, né? Adequando aí a língua. Ótima ideia da IA. Tem muita gente fazendo isso. Eu vi que começou isso no Brasil, né? Dos criadores usarem muito IA para venderem fora ou até atingirem novos públicos, YouTubers e etc. Eu acho super interessante. Eu vejo assim, eu vejo Portugal, sendo bem honesta, bem sincera, um mercado um pouco fechado, porque assim, para o brasileiro que eu vejo, marqueteiro, que quer realmente elevar a autoridade no Brasil também, eu acho Portugal sensacional. Você vê, vou dar um exemplo. Um mentor meu português, ele fez um evento para 6.000 pessoas há alguns meses, acho que foi em maio. Ele trouxe grandes players do Brasil para cá, para palestrar. O evento bombou, foi um evento bom pra caramba. Sabe quando você não espera tanto e realmente as pessoas vieram com sangue nos olhos para entregar algo Que diferenciado, legal. bacana, envolvente? Eu saí de lá feliz. E foi muito legal ver esse movimento. E aí é engraçado que no Brasil, as pessoas, eu acho que assim, muita gente no Brasil não tem essa percepção de que o marketing digital aqui é realmente um pouco defasado, comparando com o Brasil, é um Sim. pouco atrasado. E isso automaticamente traz autoridade para o empreendedor brasileiro que está palestrando aqui fora, né? Sim. Só que, vendo pelo ângulo de cá, é muito engraçado, porque eu vi que quem fez o evento foram os brasileiros. Se não fossem os brasileiros, o evento não teria sido o que foi. E eu vejo isso assim, claramente. Eu acho que tem grandes players portugueses aqui também, não estou desmerecendo, mas é claro para mim que é uma troca bacana dos mercados. Agora, quando um brasileiro vem para se posicionar no mercado aqui europeu, pelo menos em Portugal, que é o que eu conheço mais, eu vejo que existe essa trava, justamente porque tem coisas que funcionam no Brasil que talvez pelo comportamento de consumo aqui Sim, não sim. funcionam, né? É. O que você notou em relação à sua estadia aqui em Portugal e também quando você viveu em Amsterdã, em relação ao consumo do europeu versus o brasileiro? Consumo de cursos online, enfim, algo nesse gênero. Sim. Vamos lá. Eu acho que
Primeiro, eu concordo que algumas coisas. Eu tenho várias mentoradas de Portugal, inclusive encontrei uma delas ontem, e ela tava até nos falando isso, sabe? Tipo, várias questões funcionaram de funis de venda, por exemplo, que a gente ensinou pra ela. Mas, por exemplo, ela tava me falando quanto que ainda pegar que a gente ensina lá uma determinada técnica do conteúdo X que ia para uma automação Y para as pessoas comprarem lá o produto dela. Os portugueses ainda não entendiam o que era para comentar X e aí ia disparar um comando que é, enfim, uma técnica lá que pro brasileiro, pro consumidor brasileiro já é muito, já é até meio defasada essa técnica, e aqui a galera nem entendeu o que tinha que comentar, sabe? Então, eu concordo que tem coisas, tipo, de comportamento de consumo de internet, digital, rede social, que é diferente do português pro brasileiro. Total. Agora, a diferença é Europa-Brasil ou Portugal-Brasil, eu vou falar algumas, assim. Eu acho que, na minha experiência de Amsterdã, eu via muito mais a valorização da criatividade do que no Brasil. Apesar do brasileiro ele ser muito criativo, ele encaixota isso num estereótipo muito formatado. E daí, óbvio, eu tô falando no meu mercado de marketing digital. Em Amsterdã é cool, por exemplo, e daí não é. Eu tô falando uma coisa macro, mas óbvio que a gente consegue interpretar para o marketing digital, sabe? Mas, por exemplo, talvez usar. Em Amsterdã era clássico isso. Cara, usar uma eco bag com uma frase cool escrita era muito mais cool do que usar uma, sei lá, uma bolsa de grife. E isso é muito comportamento de consumo. Daí tu pensa, tá, mas o que isso tem a ver com vender na internet? Daí é muito sobre, por exemplo, o lifestyle de referência, de cultura, de ser cool, de valorizar a criatividade, sabe? De tu ter tuas próprias referências. No Brasil isso já não interessa muito. No Brasil é muito tipo, olha o que eu comprei, então olha o poder aquisitivo que eu tenho e eu posso te ajudar a isso com o meu curso. Então, tipo, toca nesse link, compra meu curso para você também comprar a próxima bolsa. É errado? Não é errado. Mas são comportamentos de consumo totalmente diferentes. É valorização de literalmente ter valores diferentes. E eu acho que o brasileiro, ele vem muito da cultura totalmente capitalista, americanizada. Não que o europeu não seja capitalista, mas eu acho que ele usa o dinheiro dele muito para mais. E daí é a minha experiência de Amsterdã, muito mais para isso. E daí eu não posso falar muito que eu não morei em Portugal, né? Eu tô, tipo, há 50 dias passeando pela Europa. Mas eu vejo muito mais a questão do lifestyle. E esse lifestyle não necessariamente é atrelado a bens materiais. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu vejo é que na Europa, e daí de novo, eu posso falar mais de Amsterdã, então, Holanda, né? Até passei um tempo na Dinamarca depois. O quanto que as pessoas valorizam mais o teórico. Então, tipo, conhecimento. E no Brasil é mais, tipo, o resultado e mostrar. Mostrar o que você tem mesmo, né? Então, por exemplo, lá as pessoas valorizam muito, tipo, ler. Ler é um comportamento que tu vai no metrô e daí tá todo mundo lendo um livro, né? E quem é que lê livro no metrô no Brasil? Enfim, então, se tu sabe que as pessoas leem mais, tu já associa isso ao teu mercado. E daí tu já entende que o formato, por exemplo, de um carrossel escrito com mais conteúdo, talvez performaria melhor aqui. E no Brasil, as pessoas, né, tipo, cada vez mais efêmero, rápido e mais, tipo, showtime, sabe? Então, eu acho que são coisas não de entender talvez o marketing, mas talvez entender como é que essa sociedade se comporta, o que que ela valoriza, como é que as pessoas andam, o que que elas fazem, e daí tu consegue criar um lifestyle de marca que vai vender mais no final.